pessoal, bem-vindos ao meu canal Milena Teixeira. Neste vídeo aula demonstro para vocês como é possível fazer essa carteirinha. É um projeto meu, chamei de carteirinha simples. Eu utilizo o nylon dublado no forro, o nylon 600 na estruturação dos tecidos que são de tricoline, 100% algodão. Demonstro como você pode fazer este zíper janelinha, como colocar de maneira fácil o cursor no zíper de metro e outras curiosidades que você vai gostar. Bem, assista, compartilhe, se inscreva no canal e, se possível, deixe o seu comentário. Bem, pessoal, para vocês fazerem a carteirinha simples, vocês separem faixinhas de tecidos, que podem ser de tamanhos diferentes, fica até mais charmoso, 2 cortes de nylon 600 na medida de 28 por 25 centímetros, também o nylon dublado, no mesmo corte, na mesma medida de 28 por 25 centímetros, também vamos precisar de zíper, 25 centímetros, e o seu cursor correspondente, o mosquetão, a argola D, também a linha de poliéster mista e também a linha de poliéster, 100% poliéster para bordado. Nessa parte eu verifico o lado do nylon 600, ele tem um lado poroso e um lado mais liso. Eu vou aplicar as faixas no lado liso, pois o lado poroso corre melhor sobre a máquina. Eu posiciono então o meu nylon, centralizando, achando o meio e aplicando a primeira faixa no meio, com o direito virado para cima. E a próxima faixa eu aplico com o direito virado para baixo e passo uma costura de um pé de máquina. Feito isso, as faixas já todas aplicadas no nosso retângulo, nós vamos então passar uma costura decorada entre essas faixas, usando a linha para bordar. Bem, nessa parte nós já podemos observar as costuras decorativas em cada emenda de faixa. Agora a gente pega o retângulo de nylon dublado, que está na mesma medida do retângulo com as faixas, colocamos com o direito para baixo, direito com direito, e vamos achar o meio dessas duas partes, dobrando e dando um picote em cada um dos lados. Dou um picote, volto à posição inicial e observo bem o meio. Nesse meio, nós vamos fazer então o nosso zíper, o desenho para o nosso zíper janelinha. Nós vamos posicionar a régua e vamos deixar 2 centímetros da borda para dentro, do lado direito e do lado esquerdo. Vamos traçar nesse meio uma linha e essa linha nós vamos cortar posteriormente. Primeiro, a gente vai fazer um retângulo que vai ser a janelinha do zíper. Eu vou estar centralizando na linha e marcando 1 centímetro de cada lado. Se o seu zíper for maior, você pode aumentar essa medida. Vou fazer então o retângulo. Vou numa ponta, faço um V na outra também, para fazer a marcação de onde eu vou cortar. Prendo com um alfinete, bem preso, para não sair do meio, pois as duas partes têm que estar centralizadas. E vou passar uma costura em toda a volta do retângulo.
Bem, agora com a costura já por cima do retângulo, eu vou observar a linha central e é ela que eu vou cortar. Primeiro vou abrir um pedaço com o abridor de casa e vou cortar na linha até quase próximo do final, respeitando a marcação do V que eu fiz. Corto de um lado e do outro até bem próximo à costura, tomando cuidado para não cortar a costura já feita. Vou fazer isso do outro lado também. Essa costurinha vai me ajudar a desvirar a peça. Faço um pequeno picote com a ponta da tesoura e vou observar já a minha janelinha pronta, e é por ela que eu vou passar a parte do nylon, que vai ser também o meu forro. Então eu passo por dentro da janelinha, o nylon dublado. Vou ajeitando com calma, parece que não vai dar certo, mas vai. Vou acomodando as costuras, pois o nylon é leve e precisa ser acomodado com a mão. Com a ponta dos dedos, eu vou ajeitando as minhas costuras. Ajeito de um lado, viro a peça depois e vou ajeitando, observando que as minhas faixas estão na mesma direção, nos dois lados da janelinha. Continuo ajeitando. Bem, agora eu vou colocar o meu zíper na janelinha, posicionando ele dentro da janelinha, mas antes eu preciso colocar o cursor. O que eu faço? Eu tiro um pedacinho de um dos lados do trilho do zíper, abro o zíper, encaixo o cursor na parte em que eu não cortei, até chegar na direção cortada. Coloco então a parte cortada, encaixando as duas partes, segurando na ponta e puxando o zíper. Está pronto aí o meu cursor. Coloco o zíper bem posicionado na parte de baixo da janelinha, ou seja, no meu forro. Viro e vou centralizar esse zíper. Vou centralizar o trilho do zíper no meio da janelinha, alfinetando de um lado e alfinetando do outro lado, acomodando bem para não ficar torto. E vou ajeitar e passar uma costura em toda a volta. Bem, agora eu observo a direção das faixas, a direção do zíper no avesso. Ele já está com alfinete em um dos lados. Eu não coloco muitos alfinetes. Bem, agora eu vou cortar o excesso que ficou do zíper dos dois lados. Eu passei uma costura de retrocesso, então não tem perigo de escapar. Bem, agora com o zíper já costurado, eu vou pegar o outro nylon 600 cortado na mesma medida
e a parte lisinha vou colocar para baixo, como sendo direito com direito, e vou refilar, tirar as sobras, passar o cortador e tirar as sobras de todos os lados. Depois, feito isso, eu pego e vou arredondar os 4 cantos. Posso usar um CD ou qualquer coisa que você tenha em mão. Marco os 4 lados, arredondando, e vou prender com um alfinete, segurando bem as partes, para não sair do lugar. Feito isso, eu vou reservar essa parte, que é o corpo da minha carteirinha, que está praticamente pronto. Bem, agora eu vou fazer a parte da argolinha D e da alcinha que vai no mosquetão. Ambas têm a mesma medida, de 5 de largura. A menor tem 5 por 10 de largura, que vai na argola D, e a maior é conforme o seu gosto, tá? Mas você pode deixar 5 por 36, que é uma medida boa. Bem, agora para a alcinha que vai no mosquetão, observe que eu vou pegar as pontas, as extremidades, vou colocar direito com direito e vou passar uma costura para unir essas partes. Passo a costura e vou voltar à posição da dobra inicial. Vai ficar uma alcinha infinita. E continuo passando a costura de acabamento. Veja, a alcinha maior vai ficar assim. Eu vou esconder a emenda na dobra, bem no lugar que encaixa no mosquetão, e passar uma costurinha para fixar o mosquetão na alcinha. Bem, agora eu vou pegar a minha alcinha menor, da argolinha menor, da argolinha D, e vou colocar centralizando com a minha marcação na direção do zíper e vou deixar por segurança uns 2 centímetros para fora. Vou fixar com um alfinete, tomando cuidado para centralizar bem e passar a costura em toda a volta. Bem, agora, pessoal, eu retiro os alfinetes e vou cortar em toda a volta, tomando cuidado para não pegar as costuras. Nas curvas, eu corto bem rente, deixando alguns milímetros para o acabamento da peça ficar quase que perfeito nas curvas. Faço isso
então nos 4 cantos e vou então verificar e virar a peça pelo zíper. Eu abro o zíper e vou virar a peça. O nylon ele é um pouco duro, mas dá para virar. Eu vou ajeitando com as pontas dos dedos e colocando as costuras no lugar certo para que as minhas curvas fiquem bem definidas na peça. O acabamento interno será feito junto com o acabamento externo, que eu não utilizei viés, apenas uma costura de união das duas partes. Continuo ajeitando com a ponta dos dedos. Ajeito bem a peça. Se você quiser passar, pode passar com temperatura bem branda, mas não precisa, porque o nylon se ajeita e se acomoda bem no tecido. Então eu verifico como vai ficar a minha peça, ajeito curva com curva e vou prender. Posso prender com uma prisilinha e vou verificar o zíper. Já posso ver as divisórias internas e vou então para a máquina passar uma costura final de acabamento. Olha só, pessoal, essa é a carteirinha já finalizada. Observe que as divisórias internas ficaram na dobra da carteirinha. Ela ficou bem alinhada, não precisou de viés. Ela tem a alça removível e as divisórias são bem práticas. Dá para você guardar os seus documentos, seu celular, enfim, é uma carteirinha rápida, prática, muito gostosa de fazer. Espero que vocês tenham gostado, façam muito!